Êxodo 7. O príncipe, em vez de ficar convencido, enfureceu-se. Disse que Moisés era mau e quis, depois de ter fugido, para evitar a escravidão, se havia feito iniciar na magia, a fim de enganá-lo por meio de artes diabólicas. Mas ele, Faraó, tinha também sacerdotes de sua fé, que poderiam fazer os mesmos prodígios. Assim, Moisés não devia se vangloriar de ser o único ao qual Deus concederá aquela graça e nem iludir o povo simples, persuadindo de que havia nele algo divino. E mandou buscar os seus sacerdotes. Eles lançaram as suas varas ao chão, e estas se converteram em serpentes. Moisés, sem se espantar, respondeu ao rei: Eu não desprezo, majestade, a ciência dos egípcios, mas o que faço está tão acima dos conhecimentos deles e de sua magia quanto a distância entre as coisas divinas e as humanas, e vou mostrar claramente que os milagres que faço não têm, como os deles, uma vã aparência de verdade, para enganar os simples e os crédulos, mas procedem da virtude e do poder de Deus. Dizendo essas palavras, atirou a vara ao chão e ordenou-lhe que se mudasse em serpente. Ela obedeceu à sua voz e devorou as dos egípcios, que pareciam ser outras tantas serpentes. Voltou em seguida à sua forma primitiva e Moisés a retomou na mão. O rei, em vez de admirar tão grande maravilha, irritou-se ainda mais e, depois de ter dito a Moisés que a sua ciência e os seus artifícios ser-lhe-iam inúteis, ordenou ao que tinha a direção das obras confiadas aos israelitas que as aumentasse ainda mais. Assim, esse indivíduo mandou retirar a palha que costumava fornecer para os tijolos, de modo que, depois de ter labutado durante todo o dia, tinham de ir procurá-la durante a noite, o que lhes dobrava o trabalho. Êxodo 5. Moisés, sem se incomodar com as ameaças do rei, nem se comover com as queixas contínuas dos hebreus, que diziam que todos os esforços dele só estavam servindo para fazê-lo sofrer ainda mais, continuou firme no cumprimento de sua missão. E, como havia empreendido por um ardente desejo de libertá-los, deliberou consegui-la, contra a vontade do rei e contra a opinião deles mesmos. Voltou então a falar ao príncipe, para pedir que os hebreus fossem a um monte Sinai oferecer um sacrifício a Deus, como ele o havia ordenado. Disse que Faraó não se devia opor à vontade do céu, mas que, enquanto Deus lhe era ainda favorável, o seu próprio interesse o obrigava a conceder àquele povo a liberdade que lhe pedia. Se ele se recusasse, só poderia depois acusar a si mesmo de ser a causa da própria desgraça, pois atrairia sobre si, por sua desobediência, toda sorte de castigos. Ver-se-ia sem filhos. O ar, a terra e todos os outros elementos ser-lhe-iam contrários e tornar-se-iam ministros da vingança divina. E, por fim, os hebreus não deixariam de sair de seu reino, ainda que ele não o quisesse consentir, e os egípcios não evitariam o castigo de sua obstinação. 94. As palavras de Moisés não fizeram impressão no espírito do rei, e os egípcios foram amargurados por toda espécie de males. Narrá-los em particular, tanto porque são extraordinários quanto para fazer conhecer a verdade do que Moisés havia predito e também para manifestar aos homens quanto lhes importa não irritar a Deus, que pode punir os pecados com tão terríveis castigos. Êxodo 7. A água do Nilo foi mudada em sangue, e, como o Egito não possui fontes, o povo descobriu que a sede é o maior de todos os males. A água do rio não somente adquirirá a cor do sangue, mas o povo não conseguia bebê-la sem sentir dores violentas. Os israelitas, ao contrário, a achavam tão potável e boa quanto a comum. O rei, admirado por esse prodígio e temendo por seus súditos, permitiu aos hebreus que se retirassem. Não havia, porém, o mal cessado de todo, e ele retomou aos antigos sentimentos. Revogou a ordem e a licença. Deus, para castigá-lo por ter reconhecido tão mal a graça que fizera a ele, livrando-o daquele flagelo, feriu o Egito com uma nova praga. Êxodo 8 e 9. Um número incalculável de rãs cobriu a terra, e comiam tudo que ela produzia. O Nilo ficou também cheio delas, e uma parte, que morreu nas águas do rio, tornou-o infecto, de tal sorte que não mais se podia beber da sua água. Também o lodo dos campos produziu uma quantidade enorme desses animais, que com a decomposição formaram outro Pantanal, ainda mais horrível que o primeiro.
As rãs entravam até nas casas, nas vasilhas, nos pratos, estragavam todos os alimentos, pulavam sobre as camas e envenenavam o ar com mau cheiro. O rei, vendo seu país em tal miséria, ordenou a Moisés que partisse para onde quisesse, com todos os de sua nação. Imediatamente todas as rãs desapareceram, e as terras e os rios voltaram ao seu estado primitivo. O rei então esqueceu o mal que tanto temor lhe havia causado, e, como se quisesse experimentar males ainda maiores, revogou a licença que de mau grado concederá. Deus então castigou por ter faltado à palavra, coisa indigna de um príncipe, e os egípcios ficaram todos cheios de piolhos, em tal quantidade que eram miseravelmente comidos por eles, sem que pudessem encontrar remédio algum para isso. Esse tão grande e tão vergonhoso mal espantou o rei, e ele permitiu aos hebreus que partissem. Mas, apenas cessou o mal, ele determinou que as mulheres e os filhos dos hebreus ficassem como reféns. Percebendo Deus que o rei estava convencido de que era capaz de afastar qualquer tempestade que desabasse para destruir o seu reino, como se fosse Moisés, e não ele, quem castigava a ele e ao seu povo por causa da cruel perseguição movida contra os hebreus, enviou sobre o Egito uma imensa multidão de diversas espécies de pequenos animais, até então desconhecidos. A terra ficou totalmente coberta deles, e era impossível cultivá-la. Muitas pessoas vieram a morrer. As que sobreviviam eram contaminadas pelo veneno deles, que causava outros tantos males, doenças e até mesmo a morte. Mas nem isso foi suficiente para levar o rei a uma inteira obediência à vontade de Deus. Ele contentou-se em permitir às mulheres que fossem com os maridos, ordenando que os filhos ficassem. A grande obstinação desse príncipe em resistir às ordens de Deus atraiu sobre os seus súditos, por causa dele, outros males ainda maiores que os precedentes. Todos foram cobertos de chagas e úlceras, e muitos morreram miseravelmente. Tão terrível flagelo, porém, não foi capaz de tocar o coração de Faraó, e Deus feriu o Egito com uma praga de que nunca se havia falado. Fez cair uma chuva de granizo tão forte e espessa e de tamanho tão grande que nunca se vira semelhante, nem mesmo nos países que a isso estão sujeitos, e estava-se, no entanto, muito antes da primavera. A chuva estragou todos os frutos. Depois veio uma nuvem de gafanhotos, que destruiu o que restava, de sorte que os egípcios perderam qualquer esperança de obter alguma colheita. Se o rei tivesse apenas falta de inteligência, não teriam tantos males juntos feito com que caísse em si mesmo, para dar-lhe remédio? Mas bem que ele lhes compreendeu o motivo, e a sua malícia foi tão grande que continuou a se opor à vontade de Deus, como se lhe pudesse resistir, e nem mesmo a consideração de salvar o seu próprio povo, que ele via perecer diante de seus olhos, foi capaz de contê-lo. Assim, ele contentou-se em permitir a Moisés levar os israelitas com as suas esposas e filhos, mas com a condição de deixarem todos os seus bens aos egípcios, para compensar as perdas que haviam sofrido. Moisés fez-lhe ver que aquela proposta não era justa, pois seria pôr os hebreus na impossibilidade de oferecer sacrifícios. Êxodo 10, 11 e 12. Enquanto o tempo se passava nessas altercações, os egípcios foram envolvidos por trevas espessas, e, não tendo a menor claridade para se guiar, muitos pereceram de diversas maneiras, enquanto outros temiam semelhante infelicidade. As trevas duraram 3 dias e 3 noites, sem que Faraó se decidisse deixar sair os israelitas. Depois que elas se dissiparam, Moisés foi ter com ele e disse-lhe: Até quando, majestade, resistireis à vontade de Deus? Ele vos ordena que deixeis sair os hebreus, e não tendes outro meio de vos livrardes de tantos flagelos que vos atormentam. O rei, fora de si pela cólera, ameaçou mandar cortar-lhe a cabeça, se ousasse continuar a falar ao rei daquele modo. Moisés então respondeu que, de fato, não lhe falaria novamente. Estava certo de que o próprio rei e os principais de seu reino impediriam que se retirasse com os israelitas. Deus, irritado pela resistência de Faraó, decidiu ferir os egípcios com mais uma praga, que certamente os obrigaria a deixar sair o povo.
Ele determinou que Moisés preparasse os israelitas para oferecer-lhe um sacrifício no 13º dia do mês que os egípcios chamam Farmute, os hebreus, Nisan, e os macedônios, Xântico, e que se conservassem prontos para a partida e levassem consigo todos os bens que possuíam. Moisés obedeceu e reuniu-os, distribuindo-os por grupos e companhias.